Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, finalmente chegando aqui feliz. Hoje, agora há pouco, teve jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior e uma goleada da base, 12-0 contra o Rio Claro de São Paulo. E é claro, a gente vai trazer detalhes dessa partida, alguns lances, gols, porque realmente a base é forte e hoje a gente viu que se tiver um processo bom entre base e profissional, esses atletas podem render demais para o nosso time. Vamos falar também, é claro, sobre contratações para a próxima temporada. Hoje a tarde foi agitada. A gente vai falar sobre um meio-campo que fez essa última temporada vestindo a camisa do Cruzeiro no primeiro semestre e o segundo semestre jogou pelo Atlético Goianiense na primeira divisão. Tem chance de vir pro Vasco, inclusive o presidente Adson Batista do Atlético Goianiense se posicionou sobre o atleta. Falar também sobre Luiz Amarídia. O jogador se posicionou também sobre toda essa situação. Tem interesse por parte do Corinthians e do Palmeiras na contratação do jogador, mas ele disse que no Brasil só joga pelo Vasco. Enquanto isso, a diretoria parada no tempo, não querendo trazer o jogador para 2022. Além dessas, muitas outras notícias e, é claro, você não pode perder. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e já se inscreva aqui embaixo, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações na janela de transferência e o que você achou dessa goleada de 12-0 do nosso Sub-20 contra a equipe do Rio Claro nessa tarde de sábado. Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, às 2 horas da tarde, o Vasco entrou em campo contra o Rio Claro de São Paulo, uma partida que aconteceu lá em Santana de Parnaíba, em São Paulo, a mesma partida, mesmo estádio, aliás, onde foi o último jogo contra a última equipe que o Vasco também enfrentou e conseguiu a vitória. Hoje o Vasco venceu por 12-0, gols aí marcados por Marlon Gomes aos 2 minutos, Vinícius fez de pênalti aos 5, Marcos Dias fez um golaço de falta aos 9 minutos do segundo tempo, Vinícius fez o segundo aos 17, Figueiredo também marcou, Rodrigo, o Marlon Gomes fez seu segundo gol no primeiro minuto do segundo tempo de jogo, Figueiredo marcou outros dois aos 8 e aos 16 do segundo tempo, Marcos Dias aos 20 minutos do segundo tempo também complementou a goleada fazendo 8-0 e para finalizar o Marlon Santos aos 28 fez mais um gol e o Andrei Santos aos 31 minutos complementou o placar de 12-0. Vocês estão vendo aí alguns lances, né, alguns gols da partida. O Vasco entrou muito bem, o Vasco entrou motivado, querendo fazer a história e de fato conseguiu entrar para a história. Uma das maiores goleadas, né, da competição, sendo a maior goleada que o Vasco já aplicou numa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Alguns destaques individuais: Figueiredo jogou muita bola, inclusive marcou 3 gols. Realmente foi um Figueiredo diferente do que o torcedor vascaíno está acostumado a ver na equipe profissional, inclusive devido ao ano ruim que ele fez em 2021, aliás, no profissional do Vasco. Nem sequer foi cogitada a sua ida, né, ao profissional, a sua participação na pré-temporada entre o elenco profissional nesse início de ano, até por isso ele foi disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente vê que é um outro garoto, é um jogador focado, um jogador que quer mais e jogando principalmente na sua posição. Figueiredo é um centroavante de origem, mas quando chega na equipe profissional, principalmente nessa última temporada, era colocado como ponta esquerda. Nunca deu certo, bom para que o Zé Ricardo veja que caso venha querer utilizar o Figueiredo nesse ano de 2022, deve colocá-lo como centroavante, na sua posição de origem, não jogando como ponta, por ser apenas um jogador das categorias de base. Acho que tem aí condições de jogar como ponta, por ser rápido e jovem, mas a posição de origem dele é centroavante. Outros destaques: Marlon Gomes controlando muito meio campo, outro jogador que esteve ao lado dele, o Andrei, um atleta de qualidade gigantesca, um bom jogador, que vai dar muitos frutos ainda ao torcedor vascaíno. Marcos Dias também jogando muita bola. E o Zé Vitor, zagueiro, que joga ali pelo lado esquerdo, né, da zaga, pelo miolo de zaga do lado esquerdo. Muita qualidade, um canhoto, vai dar muitas alegrias também para o torcedor vascaíno. Muito feliz aí começando, né, esse sábado com essa goleada por 12-0. Deixa a sua opinião sobre o que você achou dessa partida e se você tem expectativas nessa garotada, nessa base para esse ano de 2022. Agora,
Antes de entrar no assunto contratação, rapidamente falar sobre pré-temporada. Tivemos aí a informação nesse sábado que o Leonardo Matos e o Thiago Rodrigues voltaram aos treinamentos. Os dois que tinham testado positivo para a Covid-19 já estão à disposição do treinador Zé Ricardo. Além deles, Nenê, Riquelme, Matias Galarza e Luiz Cangá também haviam testado positivo, ficaram de fora dessa primeira semana e deverão ter o seu retorno já na semana que vem. Além deles, também podem chegar junto ao profissional dois reforços, o meio-campo Bruno Nazário e o lateral direito o Everton. A expectativa é que ele chegue em segunda-feira no CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos e assinar em definitivo com o Vasco da Gama. Mais um jogador, tivemos a informação hoje na parte da manhã, também testou para positivo. Positivo, aliás, para a Covid. John Jairo Sanches, o jogador aí que chegou nessa última temporada, não teve muito espaço, é um dos atacantes que estão nos planos do Vasco para 2022, testou positivo hoje pela parte da manhã e ficará de fora nessa próxima semana dos treinamentos no CT Moacir Barbosa. Então, alguns saindo e outros chegando. Agora, falar sobre contratações, sobre reforços, sobre o que o torcedor vascaíno de fato quer ouvir. Iniciar o vídeo falando sobre uma notícia que circulou hoje na parte da tarde. A informação do meio-campo Matheus Barbosa. Segundo informações que a gente teve, o Vasco da Gama negocia a contratação do volante, que fez seu primeiro semestre na última temporada vestindo a camisa do Cruzeiro. Inclusive, numa partida contra o Vasco, o jogador foi responsável por marcar 2 gols numa vitória por 2-1 do Cruzeiro lá no Mineirão, no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E no segundo semestre, ele vestiu a camisa do Atlético Goianiense. O jogador pertence ao Avaí de Santa Catarina, tem contrato com o Avaí durante vários anos ainda, mas está emprestado ao Atlético Goianiense até o final dessa temporada. O Vasco tenta negociar a sua contratação, mas é uma situação muito difícil. É um jogador de qualidade. Na Série B ele marcou 4 gols em 10 partidas com a camisa do Cruzeiro. Ele tem aí apenas 27 anos, um jogador muito bom, com 1,84 m de altura, volante, e tem contrato com o Avaí até o final dessa temporada. Está emprestado também ao Atlético Goianiense até o final dessa temporada. Um jogador que atua principalmente como volante, mas também pode atuar como zagueiro direito, esquerdo ou até mesmo lateral direito. Um jogador que dificulta a sua chegada devido a esse contrato que tem com o Atlético Goianiense. Ele de fato pertence ao Avaí, mas tem contrato com o Atlético Goianiense até o final dessa temporada por empréstimo. Então, para o Vasco negociar com ele, tem que pedir a liberação do Avaí e também pedir a liberação do Atlético Goianiense, pois tem contrato vigente com o clube de Goiânia. Como estão atualmente as negociações? Hoje, pela parte da tarde, o GE entrou em contato com o Adson Batista, presidente do clube goiano, e o mesmo disse o seguinte: o Vasco nos procurou, está nas mãos do empresário. Matheus é um bom jogador, foi artilheiro do Cruzeiro no ano passado, estamos avaliando para a Série A, eu não libero. Mas para a Série B, temos uma boa relação com o Vasco, gosto muito do Carlos Brasil e estamos vendo. Ou seja, deixo bem claro que para a Série A, para ser um adversário dele na primeira divisão, o Adson Batista não irá liberar, o Atlético Goianiense não libera, mas para o Vasco as coisas podem andar, podem acontecer. Um atleta que foi revelado pelo Grêmio do Rio Grande do Sul, se destacou no Cuiabá na Série B de 2020, foi titular naquela campanha que levou o Cuiabá pela primeira vez à elite do futebol brasileiro e no ano de 2021 foi contratado pelo Cruzeiro e fez um excelente primeiro semestre pelo clube de Minas Gerais. Uma boa contratação caso venha a ser realizada, lembrando o que eu falei nos meus últimos vídeos. O Vasco ainda vai contratar 5, além dos 2 que serão anunciados nessa segunda-feira. Esses 5, pelo menos um zagueiro, um volante e 3 atletas para o setor ofensivo do time. Vamos aguardar, esperar e estar informando vocês, mas as negociações, pelo que parecem, pela fala do Adson Batista, devem andar nos próximos dias. Com relação ao Mike, da Chapecoense, o Vasco também buscou a contratação do atleta que ficou livre no mercado nessa última temporada, um jogador de 28 anos que não renovou com a Chape, porém, entretanto, a diretoria tentou de fato o contato, mas foi tarde demais, pois o jogador aí acabou fechando com o clube da Coreia do Sul. Um atleta de qualidade, também meio campo, que poderia chegar para o Vasco da Gama, mas o Vasco chegou tarde, perdeu tempo, então um time da Coreia do Sul já correu na frente e conseguiu a contratação do jogador, que deve assinar inclusive nas próximas horas. E para finalizar o vídeo, rapaziada, Luiz Amarília. Luiz Amarília, o paraguaio, que realmente nesses últimos dias vem causando ali mais revolta na torcida vascaína por tudo o que acontece. Luiz Amarília é um jogador de 26 anos, com passagens pela seleção paraguaia, de qualidade e, acima de tudo, que quer vestir a camisa do Vasco. Ele já deixou bem claro várias vezes que tem o desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama, um jogador que sabe aí a qualidade, a grandeza do Vasco, sabe principalmente como seria importante para sua carreira vir jogar no futebol brasileiro pela vitrine que é o futebol brasileiro e também principalmente o Vasco da Gama.
O jogador quer o Vasco. O Vasco teria, inclusive, já acertado aí as bases salariais com o atleta, já estaria tudo certo. O Vasco queria pagar algo em torno de 25 mil dólares para o atleta, 150 mil reais, e estaria tudo certo entre o Vasco, a diretoria vascaína e o seu empresário. Porém, entretanto, o Vasco não conseguiu se acertar com o Vélez, e isso de fato foi o que aconteceu. Foi o problema para que o Luz Amarília não tivesse o desfecho positivo com o gigante da colina. Flávio Dias, jornalista aí do canal Atenção Vascaínos, ontem eu estou em contato com um empresário do jogador. E teve algumas aí respostas que realmente mostram para o torcedor vascaíno que foi um erro da diretoria não investir financeiramente no atleta. O empresário do jogador disse o seguinte: não tem condições, estou muito triste, assim como o Luiz também está, porque o Vélez não quer liberar, não quer emprestar como o Vasco quer. Vasco quer o jogador gratuitamente. A gente sabe que para nós seria maravilhoso. Foi muito bem tratado pelo Vasco. Acertamos tudo, o salário seria maravilhoso, mas não tem como. Então a gente vê, de fato, que o Luz Amarília ficou feliz com a proposta do Vasco, a gente ficou informando sobre isso para vocês nesses últimos vídeos, uma proposta que seria boa para o atleta tem esse desejo de jogar no futebol brasileiro, teve esse desejo de vestir a camisa do Vasco se acertou com o jogador, mas o Vélez não quer liberar sem ter uma compensação financeira, um dinheiro esse que infelizmente o Vasco não quer. Inclusive, além disso, o empresário do Luiz Amarília complementou, dizendo que o jogador estaria tendo propostas, sondagens do Palmeiras e do Corinthians, mas que o atleta, se for jogar no futebol brasileiro, só veste a camisa do Vasco, pela forma principalmente que foi tratado pela torcida vascaína, sem sequer ser jogador do Vasco, já foi muito respeitado e teve um carinho muito grande por parte da torcida. Então, a gente vê que realmente é um erro da diretoria, é triste ver essa situação, né, que passa o Vasco com pouco dinheiro, mas com jogadores querendo vestir a camisa ainda do nosso clube, mas infelizmente não tendo condições de arcar aí financeiramente as contratações. Esse é o Vasco atual, esse é o Vasco da gestão Salgado, esse é o Vasco da gestão Adriano Mendes, que disseram que queria ter um investimento maior para o futebol, mas até agora a gente não viu esse investimento sendo colocado de fato em prática. Enquanto isso, o atleta que queria vestir a camisa do Vasco não poderá vesti-la por falta de grana, por falta de dinheiro e excesso de desejo, porque realmente é isso que acontece. O Luz Amarília queria muito e quer ainda vestir a camisa do Vasco, mas o Vélez, sem compensação financeira, não vai liberar. Seu destino: Liga Estadunidense, Minnesota United, Nacional do Uruguai ou algum outro clube do futebol sul-americano. Mas dificilmente as negociações vão andar sendo favoráveis ao Vasco, principalmente, ou aliás, só por causa dessa questão do dinheiro. É triste, deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, rapaziada, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, meta de 2.000 likes e saudações vascaínas.